Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Desk Talk. Eu sou o Wilk e hoje a gente vai falar com Josué Adil, que ele é o C-Level da ACAD TI, uma das grandes academias de TI no mercado. Trabalhou com cursos digitais, formação digital de cibersegurança. É um empresário, um cara que tem marca de energético, uma pessoa que multitarefa. Além disso, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa nessa idade que ele está, né, no final da vida já, ainda com essa disposição de menino. Adil, muito bem-vindo, obrigado pela presença aí, obrigado pela disponibilidade, é um prazer ter você aqui com a gente, né, um profissional, uma pessoa que tem tanto tempo de mercado, tantas histórias e está trabalhando num segmento tão bacana, né? Como é que você começou nessa história toda? Conta pra gente aí um pouco. Falando um pouco do Adil, eu sou uma pessoa que vem do interior de São Paulo, né? Nasci em Porto Ferreira, uma família muito especial no meu ponto de vista, né? Assim, muito humilde, mas de grandes, eu falo milionários, né? Pela criação, sim, pelos princípios, pelo tudo que a gente se torna, tem muito reflexo da nossa criação dos nossos pais, né? Então, falando um pouquinho do Adil nessa área que estamos aí compartilhando, né, trocando sempre informação, uma área que todos estão envolvidos, não só as organizações que atuam com tecnologias, com cibersegurança, com com ensino, né, que é a área que eu sou apaixonado, né, sou uma pessoa assim apaixonada por educação. Verdade. E quando eu vim para São Paulo, eu vi a grande oportunidade da minha vida, né, de entrar para a área de tecnologia, e da tecnologia eu vi as mudanças, né, que são constantes a cada dia, e em 2014, 2015 eu comecei a olhar muito a parte da segurança da informação. E foi um assunto que na área de tecnologia, para quem lembra do 11 de setembro, né, a gente viu que muitas empresas elas se findaram na torre ao lado, de continuidade de negócio, devido aos backups estar próximos, né? E aí você começa a ver uma transformação nesse quesito que o que é seguro hoje olhando a negócio e o que é seguro hoje olhando o indivíduo. Bacana. Né? Já que estamos todos conectados aí, né? Quem nunca usa o Waze, o Uber, né? Sim. As aplicações... Na época não era tão conectado assim, né? Mas você tem a ver muito com continuidade de negócio, né? Sim. Essa parte. Mas você começou com a parte de segurança? Não, você começou trabalhando com o quê? Com suporte de servidores, trabalhando com limpando máquina? Eu era o verdadeiro montador de máquina do Paraguai, né, na época. Né? Era uma empresa e a garagem era minha, de mais alguns garotos ali, com acho que 19 anos ali. Foi quando a gente assim montava máquinas, né, formatava, atendia até home care, né? Levava a máquina até debaixo do braço e aquela loucura de ônibus e de carro, né? Então foi uma coisa muito legal. Aí essa empresa hoje ela é um data center e tem várias startups embaixo dessa empresa que eu tive o prazer de trabalhar. Foi a oportunidade que quando eu cheguei em São Paulo, fiquei 10 anos com eles e foi aonde dali nasceu o apreço pela educação, né? Dentro da área de infraestrutura. Bacana, bacana. E aí lá te deu esse start? Foi dentro dessa empresa que te deu start? Isso era um assunto assim, que já vinha ali falando na nossa mente, né? Porque, firewall, antivírus, quando a empresa foi tomando corpo, se tornando um data center, uma prestadora de serviço, sim, a gente viu que a segurança era uma coisa de segurança física, como entrar numa... A gente trabalhava muito em parceria com a Intelig naquela época, né? UOL, entre outras empresas. A AOL, né? Então grandes empresas que tinham já em infraestruturas, a gente tinha colocation ali, né? De gaiolas e tudo mais. A oportunidade que eu tive, assim, eu fui abraçando tudo que a empresa proveu para mim naquele momento, eu fui abraçando e aprendendo. Sim. Parte de cursos na IBM, Microsoft, VMware e tudo mais. Então aí você ouvia falar já daquela parte de segurança, mas no quesito tecnológico de soluções, de software, né, não voltada para indivíduo, porque quem opera tudo isso é um indivíduo, né? Verdade. E aí foi onde, dentro dessa empresa, foi nascendo aquela questão de educação e de uma maneira diferente, né? Sempre aprenda fazendo, não só lendo, né? Mas a gente foi vindo algumas coisas dentro da própria organização. E na época desses cursos que você está falando aí, não tinha curso virtual, né? Os cursos todos eram presenciais, né? Tudo presenciais. Você começou a ter o contato, vamos dizer assim, com a parte técnica de cursos, né, de formação, com a Microsoft, com a Oracle, com a IBM e tudo mais. Você tem uma primeira memória, assim, de como você entrou nessa área? Porque, assim, há muitos anos atrás eu tive contato com isso também, né? O meu primeiro instrutor, o Marcelo Oca. Um abraço, Marcelão. Tamo junto.
converso com ele até hoje. E assim, eu lembro que eu falava, meu, esse cara é muito bom ensinando. Porque ele conseguia passar o conteúdo, né, de uma forma tão bacana, tão leve, cara. Essa foi a minha primeiro contato. Qual que é o que você lembra, né? Se é que você lembra de algum? Meu primeiro contato, mesmo quando eu cheguei nessa empresa, né? E aí quando eles começaram a investir, foi um livro, o e-curso da Microsoft, que vinha uns CDs. Sim. E a gente TechNet. ia para uma sala, exato, a gente ia para uma sala e a gente assistia, eu e mais a galera. Foi o primeiro contato, assim, de divisor de água, né? Assim, antes de ter um contato, eu aprendi muito com as pessoas que lá trabalhavam, Sim. né? Tem aí o Adriano, Ezequiel, o Márcio, né? O pessoal, Samuel, o pessoal assim, que me acolheu muito quando eu cheguei. E aí eu vi que no começo era acolhimento, depois esse abacaxi manda pro carinha que chegou aí agora. Claro. E aí a gente ia se divertindo pela curiosidade, né? Quando não tinha nada para fazer, eu gostava de abrir HDs para ver como que era dentro. Né? Os Maxtor da vida, Sim, né? Os sim. disquetes aí e tudo mais, coisa que não existe mais. Né? Sim. Nossos filhos nem sabem o que é isso, né? Não. E aí a gente, depois de um tempo elevado, eu fui fazer treinamentos na Impacta, com a Solution, né? Muito bem conceituada aí. Sim. Até IBM mesmo, os treinamentos da IBM eram na IBM mesmo, eu não tinha conhecimento nenhum de inglês e vi um gringo lá falando, mas yes, no. E aí, tecnicamente, eu olhava, né? Na época, eu lembro que a gente ia fazer atendimento, não tinha o Google Maps e o Waze, era o famoso guia 4 rodas, né? Ou o Maps do Google, você imprimia, ia lá e ia riscando as ruas ali e tudo mais. Isso mesmo. Então foi esse assim, um contato mesmo, foi muito self-study, talvez porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Para mim, a hora que eu vi aquela Bíblia lá, teve uma vez uma situação que eu não fui embora da empresa, né? Todo mundo estava saindo, tal, era uma casa, tal, não, beleza, tchau, eu fui pro banheiro. A galera saiu, eu falei, bom, todo mundo foi embora. E voltei para estudar, porque eu queria correr atrás do tempo perdido, né? Sim. Um balconista que chegou em São Paulo, não tinha oportunidade nenhuma, então eu fazia de tudo para não voltar pro balcão da padaria, para não voltar pro interior, né? E daqui para frente. E se ligava pros seus pais, e aí, tá tudo bem? Tava ferradão. Falei, não, aprendi um negócio legal, um negócio é tecnologia, computador. Lembra aquele computador que a senhora comprou uma vez, que ia fazer um curso, tal. E aí tem que contar as bênçãos mesmo quando as bênçãos ainda estavam para acontecer. Verdade. Né? Nesse sentido. Proteger até um pouco, porque o pai fica preocupado. Fica, né? Então, assim, isso foi uma grande oportunidade para minha vida. Agora, você falando assim, me veio uma lembrança. Assim, meu primeiro contato mesmo com informática foi no Patrulheiros. Eu trabalhava no depósito de bebida, né? Que carregava a caixa pra caramba. E o dono, ele chegou e falou assim, olha, eu preciso informatizar aqui, que ele era de uma cidade vizinha, né? De Porto Ferreira. E eu preciso de alguém que conhece informática. E eu, por ser o mais novo pelo Patrulheiros, né, tinha mais 7 pessoas, e eu falei, vou deixar os mais velhos. Ele fez igual ao Exército, né? Quem souber, dá um passo à frente. Aí eu fiquei esperando todo mundo. Aí ninguém deu passo à frente, eu também não tinha conhecimento nenhum de informática. Fui lá e deu passo à frente. Aí falou, então assim, ó, daqui 2 semanas vai vir uma pessoa aqui de São Paulo, vamos implementar um sistema aqui para controlar as caixas, porque eu vou vir só 2 vezes por semana aqui, não aguento mais ficar viajando. Hoje para mim é perto, né? 30 quilômetros. Lá ele viajava 30 quilômetros e achava longe, né? De uma cidade para outra, ali no interior. Aí eu falei, vixe, eu já não aguentava mais pegar a caixa, né? Não tinha, né? Era aqueles caminhão da Coca-Cola, né? Que é aqueles, né? Quem é mais antiguinho aí, aqueles caminhão vermelho que as caixas iam, né? Ele faz mais ou menos um triângulo, né? Depois desse dia, eu saí de lá e fui para casa. Falei, mãe, eu falei que eu sabia uma coisa, agora eu vou ter que saber. Tem uma escola na rua de baixo lá, eu ganho R$138 pelo Patrulheiros, o curso é R$90 e eu preciso ir lá, eu preciso ser um de maior e tal. Fiz a matrícula na CompuWay, o nome, né? Ainda quando eu trouxe para São Paulo minhas apostilas, né? Ah, não, sei de informática. O cara falou, eu nunca vi essa escola aqui em São Paulo. Tal. Era mais uma coisa para o interior ali. Bacana. E aí a gente, foi o meu start, né? Foi aí que foi o meu start de aprender para colocar o sistema no ar. Aí eu virei um pequeno chefinho de 16 anos, né? De 15 anos, 16 anos. Tem todo esse primeiro momento com tecnologia, e aí você se descobre um cara interessado por segurança, um cara que, cara, isso aqui pode dar certo. Como é que você percebe a união dessas duas coisas? Porque hoje, só para a gente situar, a CAD foi eleita a melhor empresa da América Latina pela IC Council, não é isso? Isso. Que é o segundo ano consecutivo, né? Que pelo segundo.
Uau. Assim, a gente foi o mais premiado devido à conversão de parceiros, instrutores, alunos se tornando instrutores da própria Scalzo mesmo, onde a gente conseguiu levar para eles que tem acreditado. Se está em Roma, faça como os romanos. Se está no Brasil, por que não como os brasileiros? Claro. E ninguém melhor do que nós, brasileiros, conhecemos a nossa terra, né? Para poder saber como a gente consegue trazer inovação no sentido de facilidades na educação, né? Voltado para a cibersegurança. Então, você fala da ACAD, assim, tanto é que é a Academia Inovadora de TI, de tecnologia, né? A pessoa fala, mas não tinha que ser CyberSec, TI e tal. Eu falei, olha, antes de ser a cibersegurança existir, existe tecnologia. Sim. E aí a cibersegurança veio depois. Sim. Tanto é que a gente conversa, né, e fala, ela ainda é um adolescente, né, a questão da segurança da informação no geral, da cibersegurança, né? Certo. Porque ela, vamos dizer que ela nasceu depois de muitos desastres e hoje, né, a nossa espionagem aí, né, para alguns aí que aconteceu com o Snowden, que foi informações públicas, né? Para muitos foi herói, para outros foi um vilão. Então, assim, né? Então, depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. E hoje, assim, por estarmos conectados através de tanta tecnologia, né, a segurança ela é necessária em cima desse ecossistema, porque você não precisa mais saber onde o Wilk mora, seguindo ele, né? Às vezes, com alguns dados que você pega pela internet, você consegue ter essas informações. Verdade. Né? E depende da intenção. Ele se torna tanto um alvo quanto um benefício. E você começou com a CAD a partir do entendimento dessa necessidade, que hoje se fala muito sobre isso. Fala sobre segurança como necessidade, não como, né, aquele negócio que passa no filme. Né? Hoje em dia você tem ali, a minha tia sofreu uma fraude, o meu pai teve um problema e está associado à segurança digital, está associado a vazamento de dados. Como é que ele teve acesso? Como é que chamou pelo nome? Como é que sabe, né? Como você falou, rotina, essas coisas. Só que na época isso não era tão aparente. Como é que vocês perceberam essa necessidade do mercado, cara? Olha, assim, como eu disse, né? Eu via a oportunidade da questão da área de tecnologia no geral, tanto falando de dev, infraestrutura, na época que eu trabalhava nessa empresa, né, que eu vim para São Paulo, e aí a gente tinha dificuldade para contratar. E eles investiram em capacitação nas pessoas que estavam ali. A CAD nasceu dentro dessa empresa, a ideia, porque eu tive contato com instrutores no mercado. Certo. E falei, olha, se a gente desenhasse um treinamento assim, para você ir na empresa que eu trabalho, eles vão investir menos e vocês vão conseguir capacitar mais pessoas. A gente consegue acelerar tanto o lado nosso, de trabalho dentro da organização, que a gente está em alguns projetos, e você, instrutor, vai ter um reconhecimento também legal, né? Porque assim, quem ensina sabe fazer. Então, talvez tem coisas que a gente pode comentar na sala de aula dentro da organização que eu não comentaria onde eu aprendi nas escolas compartilhadas com pessoas ao público, né? Como eu fiz muito treinamento na K-Solution, agradeço muito a oportunidade e o investimento da empresa que eu trabalhava, né? Na época. E aí eu trouxe os instrutores para dentro da empresa. Né, da Online Data Cloud. Hoje é Online Data Cloud, né? Na época que a gente trabalhava. Aí o que aconteceu? Eu vi isso, até sugeri, a gente ter eu saí da área de projetos de infraestrutura e ir para a área de educação, para a gente levar também a educação para os nossos clientes, né? Seria mais um portfólio. Aí no momento, não era o momento da empresa, eles falaram que não queria. E teve assim um anjo, né? Sempre tem um anjo, né? Assim, vários, né? Mas teve um anjo aí, acredito muito ao Dr. Alberto, né? Assim, o Rafael, a família Alcides ali, que acreditou na minha ideia, numa conversa, o Edson, né, que até hoje eu considero ele meu conselheiro, né, e aí ele acreditou na minha ideia e viabilizou para a CAD nascer. E aí foi onde deu treinamento até para empresas, assim, logo no início, né, Ministério das Águas, teve de Angola, Ministério do Petróleo, então foi muito legal que a gente falou, uau, olha o impacto que a gente está gerando de ensinar de forma diferente, aprenda fazendo. E aí, em 2015, só para chegar, né, se situar, por que nós estamos aqui falando de segurança da informação, de cibersegurança como um todo, aí eu vi o Obama falando que o mundo está vivendo uma terceira guerra mundial e ela é silenciosa porque ela é cibernética. Eu falei, uau, a gente não ouve míssil de lá para cá, não ouvi nada, e falei assim, se né, os Estados Unidos, né, aí topo da pirâmide está falando que o mundo está em guerra, quem sou eu para discordar? Vou estudar mais sobre isso. Exatamente. A gente viu que tinha muito mais informação depois que recebemos informações publicadas. Então, aí foi onde a gente começou a pivotar. Foi onde eu conheci
os conteúdos da Esse-Cálcio, através do único brasileiro também que trabalhou, né, o Leandro, que trabalhou na Esse-Cálcio, e juntava muito o modelo da Esse-Cálcio com o modelo que a gente tinha aplicado sobre os cursos que a gente entregava, de infraestrutura, né, de Microsoft, de VMware, virtualização. Sim. E a Esse-Cálcio também já tinha esse modelo. Eu falei, uau, olha só que interessante. Eu já tinha ouvido falar da Esse-Cálcio, mas de poucos programas, né? Como você falou da gente ser líder, aí a gente foi lá na Esse-Cálcio, através desse apoio, né, onde a gente ajuntou aí muitas mentes pensantes ao mesmo propósito, olhando para o Brasil, e vendemos o Brasil para esse grande player. Sim. E aí foi onde a gente teve a honra e assim, a virtude de poder traduzir alguns conteúdos. Tem um trabalho maçante, eu falo, é um trabalho gratuito, né? Porque eu falo, faça o bem que o retorno vem. Às vezes não vem do jeito que você quer naquele momento, mas vem em dobro porque tem sempre um maior que rege todas as leis do universo aí. E aí foi quando eles concordaram com a nossa ideia e a gente hoje traz mais de 80% do portfólio deles, né? E tudo entregue, o estrutura em português, alguns materiais legendados, outros traduzidos, né? E com toda a facilidade que cabe ao nosso mercado nacional, olhando desde o momento financeiro e também necessidade de mercado, né? Vínculo com algumas empresas que o aluno já sai, já vai para uma entrevista já ali engajado. Então tem muita coisa voltada para o ser humano. No começo a pessoa fala, você dava muito treinamento para empresas. A CAD nasceu para treinar empresa porque era o mercado que eu vivia. Só que as empresas são feitas de pessoas. E aí a gente reformulou e abrimos algo para CPFs, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir apoiar, mais empresas solidificadas vão estar, com nível de conhecimento voltado para tecnologia. E hoje em cibersegurança, né? Hoje a gente pivotou extremamente para cibersegurança, até porque não dá para fazer tudo, né? Teve um grande player que veio fazer uma proposta para nós, por que você não entra com dev? Eu vou investir em você. E está falando, nosso negócio é cibersegurança. É o foco, né? Exato. Quando você vai, um comparativo aqui com uma grande grife de café, né, da Nespresso, quando você vai na lojinha da Nespresso, da boutique, você vai ter cápsulas diversas, mas todas vinculadas para café, né? Você não, então, nada contra quem faz chá, chocolate. Nada, mas é o foco, né? Então ali você sabe, é o foco. E a gente se tornou focado nisso, né? Nesse pivô. Quando focou assim? Você lembra? 2018 ali a gente começou. 2015 a gente começou já, mas 2018 foi onde a gente conseguiu tracionar depois de ter os acordos vinculados entre os players, né? Que são externos, né? Então tem toda uma política diferente de país, de situação. Aí a gente começou a acelerar isso, né? Traduzindo conteúdos, né? Assim, foi 18 então? Foi 18 quando começou a performar. Cara, um ano começou a performar. 2 anos da pandemia. 2015 a gente já começou a entregar os treinamentos que o mercado mais conhecia da própria Esse-Cálcio. Né? E aí 2018 foi quando a gente começou a performar mesmo, onde a gente até colocou o churracker, né? Quando as turmas eram presenciais, no último dia a gente fazia o churracker ali, e aí vinha empresas, vinha o pessoal conversar ali. Tinha gente que já saiu de lá contratado. Isso foi muito legal, ali na região da Santa Cruz, onde nós estávamos, né? Eu me lembro quando vocês foram para lá. Com parceiros. Posso falar que você já foi aluno e hoje é instrutor nosso, né, cara? Então isso é um orgulho. É uma honra para mim, imagina. Para nós também. Né? E ver brasileiros se decolando. Recentemente, não foi publicado ainda, mas vai estar mais uma vez um brasileiro no top rank do mundo dentro do programa da CH Master. Né? Foi a primeira vez que brasileiros chegaram nesse topo através da capacitação que nós estamos entregando para o mercado em cibersegurança através do programa da Esse-Cálcio. Então, assim, uma empresa brasileira nunca foi reconhecida na América Latina como uma das precursoras de capacitação do modelo que a gente está trazendo. E a gente conseguiu isso. Então, a gente fica muito feliz por colocar a nossa bandeira lá em cima, né? Legal. Então, o Brasil também tem muitas mentes pensantes. E como temos aí um dos sistemas bancários mais seguros do mundo, somos modelos, né? Porque nós somos mais criativos, com todo respeito às outras nações, né? A gente tem que ver também o nosso lado bom. O jeitinho brasileiro não é só o jeitinho, às vezes, que as pessoas subestimam. Mas o jeito criativo, né? o jeito pejorativo, isso. Tá vendo? Nada como tá com um cara culto do meu lado. Não, mas é verdade, cara. Muitas vezes o pessoal fala do brasileiro, né? E a gente mesmo tem essa, né, mania de depreciar, se autodepreciar. Né? Eu não sei quem falou uma vez, foi a síndrome do vira-lata, né? Isso. Mas tem muita coisa que o Brasil ele faz, né? Por causa da gente, do povo brasileiro mesmo, ele faz com uma maestria de um jeito que, cara, o gringo olha e fala, algo diferenciado.
E é isso, né? O estrangeiro não entende muitas vezes, né, o nosso mercado, assim como o povo, né? O povo brasileiro, a pessoa que realmente vai ali, tem as suas motivações para fazer o que faz, para, né, dar um jeito, né? Desde o cara que saiu do balcão da padaria ali para falar, cara, eu vou trabalhar com tecnologia. Esse é o brasileiro. É a pessoa que vem do nada e fala, cara, primeiro que eu tenho fé, eu acredito. Pode acontecer problema? Pode acontecer, mas vamos pra cima. Pode não, vai vamos ver acontecer. no que vai. Mas na época você ia falar assim, cara, pode ser que dê alguns probleminhas no caminho. Hoje a educação que vocês fazem, existe um nível de educação extremamente técnico, mas a CAD também está se voltando ali para um público entrante, vamos dizer assim, né? Ah, mas eu vou trabalhar, por exemplo, quero ser hacker. Cara, vai lá no YouTube, formação de hacker. Aprenda, eu já vi isso aí. Hoje já é no chat GPT, Aprenda como ser hacker, vai te dar a receita. É a receita de bolo. E é muito disponível essa informação. A gente tem muito exemplo de gente lá, eu sei, conheço, de gente que está começando agora, né, cara, com mais de 40 anos, né? Não só dos jovens. Então, como é que a CAD pensa como é que essa porta de entrada? Na real, hoje eu falo que, assim, você não precisa de nenhuma instituição para aprender. Né? Eu acho que assim, se você quer aprender, você aprende no dia a dia. Eu gosto de aprender o tempo todo, Sim. Indiferente qual área seja. Gosto muito mesmo. Na minha época era muito livro. Nós íamos fazer trabalho na biblioteca, né? Sentava lá e tal, marcava a galera. A mamãe fazia até o parcelamento lá daqueles livrão do Atlas, de tudo, né? Para você ter enciclopédia. Tinha gente que vendia, lembra? Enciclopédia vendia de porta em porta. Sim. E minha mãe foi uma das que comprou isso. Eu estou falando aqui com uma pessoa que se auto-intitulou um quarentão enxuto. Quarentão enxuto. Obrigado pelo enxuto, viu? Você mesmo que disse, não fui eu? Eu não. Na nossa época, a gente tinha que vasculhar as informações na internet. Você ia lá e tinha informação ali. Então você olhava aquela informação era ouro, porque você tinha uma ou duas ali que competia na veracidade entre outras. Hoje você tem diversas. Sim. Então, assim, o que nós fazemos? Nós não competimos, nos posicionamos como o melhor caminho. Então, você pode ter várias informações que elas vão sim agregar valor para você, publicamente, informações gratuitas. Então, a gente criou conteúdos muito gratuitos. Hoje, acho que a gente é líder em compartilhar conhecimento gratuitamente, todas as quinta-feiras, desde 2019. Né? Temos o nosso querido Leonardo La Rosa, nosso querido youtuber aí, né? Que hoje faz parte do nosso grupo. Então, assim, a gente vem nessa linha onde a gente primeiro traz um conteúdo gratuito, porque, um ponto, eu tenho filhos adolescentes, né, que eles querem tudo para ontem e não quer saber o porquê que chegaram até aqui, o fundamento. Sim. Então a gente procura trazer esse fundamento de uma forma acelerada, para quem está começando, para quem já está na área. A gente fala desde o porteiro de uma organização, ou de uma pessoa que quer começar na área mesmo, não sei nada, eu quero começar. Né? Tem ali os seus pré-requisitos, né? Básicos de conhecer tecnologia, sistema operacional. E você começa e você pode chegar até ser um executivo. Sim. Né? Nós temos aí cases que duraram 13 meses. Tive um aluno, né, que ele participou da última turma de Windows Server 2016 ou 2019, não me lembro agora, né, grande Gabriel. E assim, em um período de 13, 14 meses, ele saiu de um ticket de 2 para mais de 10. Então, assim, foi um tempo recorde, porque normalmente nós estamos habituados a quê? Você tem que entrar na graduação, na pós-graduação, depois se especializar, você fica praticamente 10 anos, né, assim, se estudando, 7 anos ali, para você poder depois ainda ter o retorno. E no nosso método, usando tanto certificações ou conhecimento abalizados com foco no mercado, a gente consegue acelerar esse processo. Então a gente sempre fala nas lives, eu falo, gente, não é fácil. Esse negócio de faça em tantas semanas, em tantos meses, assim, mas nós posicionamos como o melhor caminho. Sim. Tanto é que nós estamos nos tornando faculdade, né? Estamos aí no processo já do MEC há mais de um ano, devido a essas mudanças de governo e tudo mais, acreditamos que esse ano saia justamente uma faculdade exclusiva voltada para cibersegurança. Cibersegurança. E também conteúdos para todos os brasileiros a se posicionarem, né? Nós trouxemos aí a primeira certificação de fundamentos, que a ICCalcio, ela tem, que é a CSU, né? Cyber Security Computer User. E aí você fala, mas só para quem está na informática. Não, jamais. É a partir de 13 anos.
Então, assim, você que tem um adolescente, é um filho jovem, que você às vezes já dá um smartphone para ele, poxa, Sim. ele está mais conectado. Eu lembro que a minha criação, eu falo que eu aproveito a viagem. E a educação foi quando a gente pivotou de uma academia, né? Não é uma escola, a CAD/TI não é uma escola de treinamento. Sim, Ela é uma academia, ela sempre está em movimento, onde hoje a gente está extremamente focado nas tendências de mercado, voltado para a cibersegurança, que envolve desde capacitação a governos, né? Nós temos a honra aí de também apoiar nisso, Forças Armadas, capacitar, como também pessoas que estão iniciando na área. Sim. Quando alguém da minha família, algum jovem fala, por onde eu começo, ô tio, ô quarentão? Eu falei, olha, vem para de tecnologia. Sim. E eu recomendo ir para de cibersegurança também. Porque todo mundo que está na área de tecnologia tem que conhecer de cibersegurança. Você que desenvolve, se você desenvolver algo vulnerável, você é corresponsável por uma fatalidade. Não só de financeira, como aconteceu com grandes empresas aí, que eu não quero falar o nome de empresas, mas tem aí os bilhões aí. E aí você olha esse divisor de águas que você é corresponsável. Então, se você é desenvolvimento, você vai ter que conhecer de cibersegurança. Se você consome tecnologia, se você entra no Uber com uma pessoa que você nunca viu na vida, confere num aplicativo, chupa uma balinha, né? E você nem sabe de onde vem aquela bala, com todo respeito, toma aguinha, tudo. Porque você fala assim, eu fui criado assim, né? Filho, não fale com estranhos, não aceite doce de estranhos. E hoje, para a tecnologia, a gente não é compulsoriamente Você abre a sua vida para os estranhos. Né? Fiz uma grande amizade hoje. Meu amigo Tadeu, né? Dei 5 estrelas para ele, bom papo, cara e tal, né? A gente olha ali, pô, né? Não sei nem o sobrenome do Tadeu. Mas, assim, passei o endereço da minha casa, foi um bom papo. É então, um cara a tecnologia, que conhece mais de você do que muita gente da sua família. Para você ver, exatamente. Então, assim, para você ver como que a gente confia na tecnologia. Então, assim, quer dizer que você tem que se amedrontar com isso? Não, jamais. Mas esteja preparado ao nível de segurança que você possa navegar. Você estava falando sobre a pessoa que vai trilhar uma certificação de segurança, ou uma pessoa que está saindo de uma área para ir para a área de segurança. Mas existem milhões e milhões de pessoas que estão em áreas que não tem nada a ver, teoricamente, né, com a segurança digital hoje. Tem ali a pessoa que tem uma farmácia, né, tem ali um comerciante, né, de qualquer ramo. Esse camarada também precisa de ter essa formação. A partir do momento que você tem, né, a tecnologia permeando todas as etapas do negócio, o cara tem contato com isso. E você vai ter contato, precisa ter um contato saudável, né, e um contato seguro. Hoje em dia, a pessoa tem muito mais acesso à informação minha, muito mais rápido, né? E como tudo que pode ser utilizado para o bem, pode ser utilizado também para o mal. Né? Então, assim, essa conscientização, na minha opinião, é uma das coisas que mais preocupa hoje em dia, como você falou a questão do Obama ser uma pessoa, né, que falou sobre uma guerra virtual, né, uma guerra silenciosa. Isso está acontecendo enquanto a gente está falando aqui e ninguém realmente se dá conta que isso acontece. Né? Então, assim, existe hoje uma necessidade muito grande das pessoas terem acesso a esse tipo de informação, mas não existe muitas vezes nem a pessoa não sabe que ela precisa dessa informação. O que a gente vê hoje, a gente só vê os sintomas. A gente não está tratando a causa, a gente só trata os sintomas. Se você olhar aqui, descer no prédio aqui da produtora que nós estamos, e você falar com 5 pessoas, com certeza, pelo menos uma delas já sofreu algum tipo de fraude ou tentativa de fraude. Né? Um problema que está diretamente ligado à cibersegurança. Como a gente trabalhar hoje num mercado que é carente dessa informação e, ao mesmo tempo, não tem a noção de que precisa? Você já teve alguma informação, assim, já teve algum caso que você possa relatar sobre pessoas que começaram, engataram na área, né, começaram a se interessar mais depois que sofreram um problema de segurança, depois sofreram uma fraude, alguma coisa do tipo? Conforme a sua pergunta, que sim, temos alunos que já passaram por fraudes, né? Temos pessoas que transacionaram literalmente um metalúrgico, um jovem que trabalhava na indústria na época da pandemia, tudo, e viu uma live nossa, né? E ele ficou impactado, ele falou, nossa, é possível saber tudo isso e da minha casa, sem ter que eu ir, sei lá, né? E sair perguntando, né? É só sentar ali e alguns comandos de Google Doc, de sei o quê, e fazer isso, eu já consigo descobrir esse tanto de informação. Uma das pessoas ainda, ele falou assim, que ele recebeu um ataque de um número e depois ele foi atrás desse número para ver quem era, com pouco conhecimento que ele foi adquirindo ali gratuitamente, ali, ele foi pesquisando, né?
entrou para a área, hoje trabalha na área. Vários, esse foi legal porque ele compartilhou assim, detalhes com a gente, como aconteceu. Sim. Começou pela essa questão do WhatsApp, né? A pessoa pedir dinheiro com a foto dele, mas número diferente, pediu para a família e falou, não é possível. Ele falou assim, avisou a família, tal, mas alguns já tinham tomado prejuízo. Aí ele foi perseguindo esse cara, né? Inclusive hoje temos as delegacias, né? Que você pode fazer essas denúncias e tudo mais, do apoio, né? E então, assim, é muito legal, né? Teve pessoas que se despertaram justamente sendo um alvo, né? Ela foi uma vítima, na real. Sim, né? sim. Outras não chegaram a ser vítima, mas se identificaram com essa questão de poder. Como é que eu me protejo disso e como é que eu revido? Como é que eu protejo o meu filho? Como é que eu protejo a minha família? Sim. Então, nós temos alunos que estão iniciando acima de 50 anos, né? Temos alunos que estão saindo da faculdade, estão trilhando, né? Inclusive o nosso conteúdo gratuito aí serve muito como material extracurricular. Tem conteúdo avançado, conteúdo básico, conteúdo sobre LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, de uma maneira mais sucinta, mais ampla, não tão técnica. Conteúdos técnicos também sobre esse assunto. Aí na cibersegurança, né, para quem está nos ouvindo, e assim, tem as áreas, né? O Editim hoje, ele trabalha o quê? Simulando ataques, simulando ladrão para poder treinar melhor a sua defesa, que é o Blue Team. Falando de LGPD, como você falou, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uma coisa que eu vejo muito, assim, as pessoas olharem para isso, né, que aí você tem ali, né, o estabelecimento de uma multa, né, de outras penalidades e tal, tanto para a empresa como para a pessoa física. A pessoa fala, não, mas eu não tenho empresa. Mas você transaciona informação, dado pessoal sensível, dado pessoal, você está sujeito os mesmos problemas, né, com a lei. Mesmo assim, né, a pessoa não tem esse entendimento de que aquilo é importante. E geralmente nas palestras, né, a gente também faz muita palestra informativa e fala, olha, se você não faz isso por você, faça pelos seus filhos. Onde está vamos dizer assim, as faixas mais sensíveis, mais vulneráveis aos ataques? São as crianças, né, os jovens e adolescentes, e os mais velhos. Por motivos diferentes, mas vamos dizer assim, a questão é a mesma, né? O final das contas é o mesmo. Na mesma era, né? No mesmo momento tecnológico, né? Assim, porque você tem uma pessoa, um tipo de pessoa que viu as coisas acontecerem até aqui. Nunca teve, e outra, tem pouco contato com tecnologia. Sim. Né? E você tem um jovem que tem muito contato com tecnologia, mas pouca malícia, pouco entendimento. Já nasceu fazendo selfie, né? Cheguei, mundão. Exatamente. O pai tá on, né? Aí, e isso tudo acaba assim, dando uma vulnerabilidade muito grande, tanto para o adolescente, né, para a criança, como para o mais velho. Mas, por conta dos testemunhos, as pessoas que falam, né, poxa vida, né, tive minha conta invadida, ou fui fraudado, ou tentaram fazer ali um sequestro virtual. E isso acaba não gera cultura de fato de segurança, mas ela gera uma cultura de medo, de receio daquilo. Mas eu acho que existem meios menos traumáticos de você implementar isso na sociedade, né? Falando aí em termos de segurança, acaba dando um problema muito sério para as crianças, porque para os idosos, porque existe uma indústria por trás disso. Sim. Que se aproveita da inocência. E a pessoa mais velha, ela tem acesso recente à tecnologia. E esse camarada, de repente, que tem que ter os números desse tamanho no celular para enxergar para quem está discando, ele não sabe para que aquilo serve direito. E aí ele recebe uma ligação no meio da noite falando que é a filha que está sendo sequestrada, que precisa pedir resgate. Cara, ele não está preparado para isso. O elemento surpresa, ele faz com que a pessoa tome as atitudes mais adversas. Alguém da sua família tem algum problema com isso? Já, sim. O cara ligando, né? Aí eu tava na casa do meu sogro, né? Tava todo mundo junto e tal. Aí eu falei, não, tudo bem. Não, só um minutinho, segura mais um minutinho. Eu falei, só um pouquinho, só mais um minuto. Foi, pessoal, localizou. Agora, invade, entra na casa agora. O cara desligou na hora. Entendeu? Agora, entra agora, vai. Localizamos, vai agora, o carro preto. Sabe? E aí, queria um cenário assim, o cara desligou na hora, né? Minha esposa, o que você fez? Você falou, entra agora, e você falou até alto. Eu falei, não, o cara veio aplicar a peça. Sim. E em poucos dias teve um amigo que recebeu. Ele falou assim, olha, eu tive uma situação, meus filhos estavam em casa, mas eu tive um mal-estar na hora, eu fiquei ruim. Como a pessoa pode fazer isso com as pessoas? Então, a primeira coisa,
Tenta falar com o seu ente querido. Sim. Ah, caiu a caixa postal ali, porque talvez alguém está inundando, né? Porque às vezes é alguém que já tem um certo mapeamento, Sim. ele vai tentar inundar o telefone de destino e vai se passar e você não vai conseguir falar, você vai entrar em pânico. Então, vê formas, né? Simples dentro do nosso ecossistema. Então, assim, a gente, uma vez numa palestra, né, foi na Unip, e terminamos a palestra falando sobre esse tipo de fraude, assim, vi várias pessoas, inclusive 2 naquele dia, tinha acontecido de fraude no WhatsApp, né? Quando você Dessa fala questão de algo de extorsão, né? que é contumaz, quando você fala de algo que a pessoa viveu ou passou muito perto dela, essa informação, aquilo tem um peso muito grande na hora que você fala. Eu lembro que nas palestras sobre segurança, sobre LGPD que a gente dava, quando você começa a falar disso e fala assim, olha só, fale disso com seu pai, fale disso com seu avô, fale disso com seus filhos. Por quê? Porque você pode precisar um dia. Aí todo mundo começa a prestar atenção. Por quê? Porque faz parte do dia a dia do cara. Eu já vi histórias. Cara, o cara faleceu, deu um ataque e o cara faleceu. Sim. Então, imagina isso também. A quantidade de mal que você pode causar e, por outro lado da gente, a quantidade que a gente pode prevenir. Exato. Porque a informação é arma. A informação de qualidade gera conhecimento de qualidade e conhecimento de qualidade é arma. Eu estava conversando com um amigo ontem e ele falou para mim, olha, eu vendo carro e eu não sei o que fazer se acontecer alguma coisa com a minha conta, com o meu celular, se roubarem, se ligarem falando, né, tentando aplicar um golpe. Ele falou, não sei o que fazer. O que você tem assim na tua cabeça, né, na mente do empresário para tentar ajudar esse público? Estamos fazendo, só que não no nível satisfatório. Nós estamos falando de talvez de milhares de brasileiros. Nós temos milhões. E um outro ponto também importante é o quê? É a conscientização, né? É a cultura mesmo, é isso, embarcar isso uma cultura. Tanto é que nós fizemos um projeto, assim, inclusive ele está aberto, né? Assim, nós fizemos uma doação para todo o time que está envolvido da força de governo, que está envolvido com tecnologia, com acesso, né, a informações. A gente considerou 3 grandes conteúdos, né, que são essentials numa plataforma nossa. Nós fomos no painel do governo, fomos lá, doamos, porque a maior base do nosso país está ali. Vamos dizer, o que em tese seria mais punido por vazar dados é aquele que pune. Sim. Porque ele tem a grande base de dados sensíveis, do DataSUS. A gente fez esse processo justamente para quê? Para que cada vez mais o nosso ecossistema, indiferente de política, né, eu estou olhando exatamente o propósito. O propósito Sim. que nós estamos aqui. O conhecimento ele salva. Então é exatamente esse trabalho de conscientização. O primeiro passo é como você fazer algo que você não caia em fraude, sim, né? Vamos dizer assim, atrás dessa informação. E o nosso propósito é isso, que é cada vez mais assim, unir pessoas que já conhecem isso, criar uma rede cada vez maior, como temos aí projetos de empresários que estão trabalhando aí para criar uma base de ataques que uma empresa A recebeu para já compartilhar dentro de um grupo, porque o crime, ele compartilha informações entre eles. Por que as pessoas que somos nós... Crime organizado não é à toa. Né? Ele chama crime organizado não é à toa, exatamente. Então, por que as pessoas que sofrem com isso do bem não possam compartilhar sintomas para que o meu amigo do lado, né? Igual aquela... Às vezes você passa em alguns condomínios ou alguns lugares... Vizinhança solidária. Vizinhança solidária. Né? Olha, pessoal, ontem aqui na rua eu vi um motoqueiro estranho aqui subindo e descendo às 4 horas da manhã. Ele parou na frente da casa do seu João. Sim, né? Sim. Então, assim, é esse tipo de comportamento como um todo, sim. Né? Em prol de um bem comum. Né? A sua proteção digital. Eu falo que assim, teve uma situação, eu mesmo tive o prazer de receber a ligação, eu estava bem ativo no comercial, né? Ligou uma pessoa e falou, eu sou assessor de fulano de tal, né? Um empresário muito famoso. Eu falei assim, primeiro passo, eu não quero saber quanto é, eu quero que você tire umas fotos. E ela retirar a foto. Retirar a foto, vou retirar essa foto que tinha vazado de uma adolescente, apenas 15 anos, se expôs demais, né, no colégio, de muita fama. E aí eu falei assim, não, é sério, o negócio é sério. Eu falei, olha, assim, eu gostaria muito de poder dar essa garantia para vocês, mas seria muito mentiroso falar que isso é possível, que eu vou tirar essa foto da internet. Poxa, assim, infelizmente, eu não posso ajudar, mas para que não aconteça novamente, eu consigo ajudar, né? E eu faço isso, a prevenção
Eu faço de custa mais graça. barato. É Então, de graça. prevenção é a mais informação barato, é de graça. é menos traumático, né? E remediação já não. Para você ver como que a informação ela tá fácil e ao mesmo tempo a facilidade ela traz uma camada que é legal, é de boa, é tudo bem e não tem perigo. Então aí é o grande... Não tem o inverso, né? A pessoa não faz o caminho inverso. Exato, igual você falou, né? Assim, então a questão é exatamente a educação, né? A gente tem que às vezes desaprender para aprender o novo, devido ao momento que a gente está vivendo, né? A gente fala que temos 3 gerações numa mesma era, né? A geração que está chegando agora, Cada aqueles, um né, percebendo de uma percebendo de um jeito, de uma forma diferente. Aqueles que viram as coisas acontecerem, aqueles que não viram essa área, mas estão inseridos, não tem como voltar para a área deles, né? E aqueles que falam, nossa, pai, na época do senhor era assim? Que isso, eu não acredito como vocês conseguiam viver. Tem um exemplo de uma pessoa da minha família que tem essa orientação, sabia, já viu vários golpes tentarem acontecer com ela. Não, porque eu sou... Cara, o choque, ele o elemento surpresa, né? Ele é, muitas vezes, o determinante para o cara tomar as ações ali impensadas. Essa pessoa tinha já um conhecimento, já tinha passado por várias situações onde tentaram fraudá-la, tentaram enganar ali, nunca conseguiram. Só que um belo dia ligaram de madrugada, falando, olha, estamos com a sua filha aqui. No baque, ela surtou. Mesmo a pessoa sendo esclarecida, né, tendo conhecimento, né, de fraude e tudo mais, ela caiu em desespero, em choque, e o esposo falava, calma, vamos ligar. E ela não queria saber, não quero saber. Não, mas ela está aqui na linha, fica tranquila, não quero saber. Não sofreu mais danos, obviamente um dano psicológico gigante, mas não sofreu ali o dano monetário e financeiro, que é o que o atacante quer, né? Mas graças não só ao conhecimento que ela tinha, mas o conhecimento que ela tinha disseminado ali. Não dá para você cobrir todas as possibilidades. Mas existem coisas pequenas que você pode implementar na sua vida e aquilo faz uma baita da diferença e você diminui muito o seu risco, a sua exposição a esse tipo de coisa. Como, por exemplo, eu não vou atender ligação de número desconhecido. Eu posso, inclusive, ter uma palavra-chave com os meus parentes, com os meus familiares, que se ele falar aquela palavra, eu sei que é ele que está, né, em situações complicadas ali. Tudo isso que a gente está vivendo, né, a Academia de TI, né, a Academia Inovadora de TI, a CAD-TI, tem um papel muito importante hoje, né, na difusão desse conhecimento. Fala pra gente dos próximos passos, estar mais perto, né, mais colado ali com o usuário final, né, o aluno, o aprendiz. Bom, hoje o que a gente tem bem definido, né, é exatamente isso, disseminar cada vez mais essa cultura, né, não é nenhuma conscientização, é uma cultura para que essa nova geração, a gente até tentou validar isso com prefeituras, de colocar isso até mesmo na grade escolar. Porque a gente fez um estudo, a gente teve até uma reunião com uma pessoa do alto escalão do Ministério da Justiça, que se a gente leva esse conteúdo, né, não só a informática base, mas sim a segurança sim. Digital, vamos dizer assim, para não falar cibersegurança, para não ser uma coisa muito mirabolante, mas a sua segurança digital no mundo digital, para a base das crianças, a gente reduziria drasticamente o número de pedofilia. Porque aquilo que a criança aprende na escola, eu até falo que eu tenho um sobrinho que ele foi para a escola, voltou agora das férias, em menos de uma semana já chegou na casa dos pais dele, foi em casa, aí ele já chegou com vocabulário novo. E aí, tio, belê? Belê? Então ele já ficou, né, no belê. Então, assim, quanto que a influência da escola é importante, quanto que a gente trazer cada vez mais cedo essa segurança digital, já que está todo mundo conectado. Então, esse é um ponto que é o nosso propósito, chegar cada vez mais essa cultura de segurança da informação, de segurança digital, vamos dizer assim, né? E o propósito ali na formação, a gente já conseguiu quebrar um paradigma do quê? Através do nosso programa de pós-graduação, já tem uma certificação embarcada que esse profissional, em 18 meses, ele está pronto para trabalhar para o mundo. Para o mercado mesmo. Para o mercado mesmo, tanto nacional quanto internacional, porque tem uma certificação que mostra o valor do conhecimento de todo o processo que ele passou dentro da nossa sala de aula. Então, assim, o que vai bloquear ele de trabalhar fora do país é o idioma. Sim. Mas o conhecimento dele é universal, vamos dizer assim. E agora, se tornando faculdade, é acelerar cada vez mais essa mão de obra preparada para o mercado, cada vez mais digital e cada vez mais, né, que o nosso propósito é deixar ele cada vez mais seguro. Sim. Onde dentro do próprio processo de um tecnólogo,
de um ciclo de 2 anos ali de faculdade, em vez dele sair da faculdade, depois se especializar, nos nossos programas ele já sair pronto da graduação para o mercado. Não só para um simples estágio, mas sim também certificado, porque todo o nosso propósito, para quem não sabe, né, hands-on é mão na massa, né? Então você aprende fazendo. Então, Adil, explica pra gente o que é esse Extreme. Estamos aqui com esse, né, esse energético. Muito bom, parecido com o concorrente. Você trabalha com cultura, com cursos, né, com educação e tem também energético junto. Explica detalhadamente pra gente o que é isso aí. Não, legal. Bom, a marca Extreme Hack já é uma marca que a gente já tinha registrado já há um tempo, né? Para a gente poder trazer conteúdos com base em gamificação. E aí, numa oportunidade de um evento, né, a gente estava para lançar marcas de café, né, alunos mesmo pedindo e tudo mais. Aí nós fizemos o quê? Nós criamos um energético. Por quê o energético, né? Assim, nosso público de educação, quem não consome tanto energético não é só para quem é radical. Eu falo assim, você não precisa ser radical para ser extreme. Basta entrar para a área de cibersegurança, entendeu? Então, quando você está na área de cibersegurança, a gente ainda, isso não está no mercado, viu, galera? Tá? A gente está para lançar a nossa assinatura da plataforma que vocês vão receber um pack na casa de vocês, né, nesse primeiro momento. E a gente trouxe um sabor, né, e essa energia para suas noites de estudo, de hacking ou de trabalho. Né? E a gente está se tornando, aí em 2023, uma das bebidas oficiais em grandes eventos da cultura hacker e de tecnologia. Bacana. Então, na KTI, para quem já conhece a gente, né, e para quem está conhecendo, você faz a certificação conosco, os programas de treinamento, você sente na pele, né? Nós temos aí uma camiseta, a qual fazia parte de uma organização, de uma ONG, junto a uma grande marca que converte isso em alimentos, né? Cada camiseta, 5 pratos de alimentos. E agora a gente trouxe a questão do energético também. Né? Então você sente na pele e sente o sabor na sua jornada aí para se manter mais seguro. Então, bem-vindo, pessoal. Não precisa ser radical para ser extreme, hein? Guarde isso, porque nossa área é diversão 24/7. Com certeza. Literalmente 24/7. Literalmente, né? Não tem como você ficar em queda livre 24/7 sendo radical, mas na área de cibersegurança, o frio na barriga é constante. É isso mesmo. Inclusive, esse é um da nosso propósito, né? A Extreme Hack é uma plataforma que ela é extremamente voltada com gamificação, de uma maneira gostosa de aprender, voltada para todas as gerações, principalmente a geração nova, né? Que é a geração Z, né? Explica o que é gamificação. Olha, a gamificação, todos nós aqui, né, até o Will, que tem mais de 50, ele tem a criança interior, né, dele ali, que sempre está... Quem não gosta de um joguinho, né, indiferente qual seja. Palavra cruzada, videogame, né? Então, o método dessa questão de aprendizado é exatamente isso. Você vai ganhando, né, dentro do aprendizado, estágios, níveis, quem não quer ser reconhecido, né? Então, você vai ganhando, você usa aí hoje o Uber, você ganhou tantos pontos. Isso é uma gamificação, né? Tantas estrelas. Você tem a correntista do banco, aí eles vão vendo lá que você vai acumulando moedas lá, falam, agora você é o Uniclass, agora você é o Personal e não sei o quê. Sim. Então você, na real, ali dentro de todos que estão naquele mesmo jogo, você está um nível acima, você passou de fase. Você começa a ativar a competitividade através de níveis. Então, assim, a gamificação é um jogo, né? Você vai ter uma recompensa, né? Eu falo assim, o que te motiva a jogar, né? A dopamina. Ela te dá ansiedade de você chegar a algum lugar. A hora que você alcança, você tem a serotonina. Conquistei. Quem não teve ali um game da conquista, né? Para conquistar sua namorada? Quantos joguinhos você não fez? O jogo do amor? O jogo financeiro? Não, vou investir aqui, né? Então, o gamificação está intrínseco na nossa vida o tempo todo. Se você pudesse falar com o menino da padaria, se você chegasse no balcão lá e pudesse agora chegar e passar uma mensagem para ele, qual que seria? Você que vem de sonho, é hora de realizar o seu. Se você está aqui, você já tem um propósito. Então, basta você ter foco, acreditar e fazer acontecer. Por que eu falo isso? Se você não crê em você mesmo, se você não ama a si próprio, como é que alguém vai poder te amar? Porque quando você se ama, você sabe o que é o amor e sabe demonstrar isso. Sim. E quando você quer, você vai atrás, né? Fala que quando você é criança, não tinha racionalidade, quem não chora não mama, né? Vai atrás do seu objetivo, faça o seu bem feito que você sempre vai ser reconhecido. Bacana, bacana. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pela disponibilidade, pela parceria de sempre. Além de um profissional excelente, tem uma empresa muito bacana, é uma excelente pessoa, né? O pessoal
né, dele é muito bacana, a gente se conhece há muito tempo. Tenho a agradecer muito a você, não somente pelo conhecimento, pelas oportunidades, pela parceria, mas também te parabenizar pela jornada até aqui. E eu creio que tem muita coisa mais ainda para acontecer. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado também. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, compartilhar essa informação com as pessoas que são importantes para você, né? Até uma próxima. Valeu, obrigado.